Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Papai está na casa, irmãos. A presença dele é notória em nosso meio. Abra as vossas Bíblias em Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Quem achou, diga amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para as vossas Bíblias agora em João capítulo 1. João capítulo 1 vai nos dizer assim. João capítulo 1, por gentileza. Isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que se testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai cheio de graça e de verdade. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu estou em Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Deus, fale conosco. Eu não vim aqui, Senhor, falar coisas que vêm de dentro de mim, mas tudo que o Senhor colocou no meu coração. Da mesma forma como o Senhor falou comigo, fale com a Tua igreja. Isso que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, meus irmãos? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor pela confiança, agradecer ao irmão Renato por ter nos chamado para pregar. Não poderia deixar de dizer, né, que é mais fácil estar ali tocando do que estar aqui falando. Mas graças a Deus por tudo. Essa semana foi bem corrida, irmãos. Eu até falei com meu pai, pai, se eu pudesse pregar era bom. Mas como ele sempre diz, né? Fala, não, se vira. Foi você que foi chamado, então se vira. E eu me virei, e graças a Deus, Deus tocou no meu coração a palavra e colocou essa palavra para falar com a igreja. O texto que acabamos de ler, João do 1 ao 14, João estava presenciando o momento do final do primeiro século. Todos os outros evangelhos já tinham sido escritos, estava sendo pregado, estava sendo lido pelos irmãos da igreja. Os apóstolos, todos estes foram mortos pelos mártires. Todos estes morreram pelo evangelho. E restou apenas João. E ele escreve esse evangelho para combater o gnosticismo, ou seja, um combinato de fé judaica com a filosofia grega. Que essa fé judaica e a filosofia gregas, elas não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação e não acreditavam também na ressurreição de Jesus.
Ou seja, aquele Jesus que veio, que viveu, que morreu, eles não acreditavam no que estava acontecendo, não acreditavam que tudo isso era verdade. Ele também veio para combater ao dualismo, ou seja, o povo romano pensava que o que vem da matéria é do mal, ou seja, tudo que é material é mal, tudo que é palpável é mal, e tudo que vem do Espírito é bom, é bênção. E por isso eles não acreditavam que Jesus era Deus, e que mesmo sendo Deus, Ele também se fez homem e veio habitar no nosso meio. Dessa forma então João começa a escrever para combater isso que estava crescendo dentro da igreja, no meio daquele povo. João então afirma que Cristo é Deus, que Cristo participou de tudo que foi criado, que Cristo estava junto com Deus quando tudo foi criado. Ou seja, Ele é o único, Ele é único com o Pai. Este Cristo que criou tudo, que fez tudo, que participou de toda a história. Filipenses vai nos dizer que Ele não usurpou de toda a sua glória, e Ele se fez carne, Ele se fez corruptível para viver no nosso lugar, para viver em nosso meio, para morrer em nosso lugar. Eu quero iniciar, irmãos, a história de Jesus. O início se começa no Antigo Testamento, com Malaquias profetizando a vinda de João Batista. João Batista foi o grande responsável por ser o precursor de apresentar Jesus para aquele povo de Israel e, querendo ou não, indiretamente também para os gentios. João Batista, a Bíblia vai nos dizer que ele é um grande modelo de evangelista. Ele é o maior evangelista que já viveu na terra. O seu modo de vida é muito simples, muito humilde, com roupas de couro e comendo gafanhoto com mel no meio do deserto. Ou seja, o maior evangelista é um homem muito simples. Que grande diferença da nossa geração, né? O maior evangelista é um homem que não tinha, vamos dizer, orgulho de ser o maior evangelista. Ele sempre diz uma coisa: convém que ele cresça e que eu desapareça. João pregava sempre a mesma palavra: ei, eu sou um pregador, mas há de vir um que é maior do que eu. Há de vir um que vai vos batizar com o Espírito. Há de vir um que é o maior. Há de vir um que vai morrer em nosso lugar. João Batista sempre tinha a sua pregação, uma palavra com grande fidelidade. A sua palavra tinha um grande poder e unção. Multidões eram consoladas, eram agudas as pregações de João Batista. A espada do Espírito Santo com certeza cortava os corações que eram mais duros. Os corações que eram carentes eram consolados. Suas atribuições, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele não tinha interesse algum em ganhar dinheiro com a sua pregação. A sua mensagem visava somente, corajosamente, a propagação do evangelho do reino de Deus. Ele pregava a palavra de Deus e não a dos homens. E os 3 pilares da sua pregação eram arrependimento do povo, a prática do amor ao próximo e a prática da justiça. João Batista propagou o evangelho dizendo que Jesus iria vir. João Batista sempre foi o maior evangelista dizendo: Jesus vai vir, Ele é o maior. Então Jesus nasce de Maria, que o Espírito Santo vai até ela e diz que ela vai conceber o grande rei, o grande salvador. Maria então dá à luz a Jesus. E os 3 reis astrólogos, não magos, como a igreja católica diz, seguem uma estrela até Belém. E lá chegando, eles entregam para a mãe de Jesus um grande presente, ouros, uma grande parte de tecido, que tecido daquela época eram os tecidos mais grossos e valiosos, e uma grande parte de mirra. Há de se entender, como alguns pensadores dizem, que tudo isso que aqueles reis levaram até Jesus era Deus dizendo para Maria: eu te fiz conceber a Jesus, mas eu vou cuidar de você, Maria. Eu vou cuidar do meu filho, Maria. Vocês não vão passar necessidade. Todo aquele presente que os reis levaram para Maria e para Jesus era para que tudo que Jesus precisasse não viria faltar na casa de Jesus. E eu quero falar então, irmão, sobre a gente precisa também aprender a dar o nosso melhor para Deus, como esses reis fizeram.
A gente precisa entender que quando a gente adentra dessa porta para dentro, a gente precisa dar o nosso melhor culto. A gente precisa entregar o nosso melhor para Deus. A nossa vida precisa ser pautada como um grande presente nas mãos de Deus. A gente precisa entregar o nosso melhor para Deus. As condições do mundo quando Jesus nasceu são 4 aspectos. Primeiro aspecto, a questão religiosa. No momento que Jesus nasceu, havia uma grande influência do paganismo oriental e da mitologia grega. A teologia da época já existia, contudo a teologia daquela época era um estudo baseado em vários deuses. O imperador daquela época, César Augusto, tinha a sua religião pagã enfraquecida. Ele sabia que a sua religião estava acabando, que estava terminando ali então a sua religião. E ele estabelece no Estado, obrigando ao povo a venerar aos seus deuses, obrigando o povo a venerar os políticos daquela época. Além da religião política, tinha também a religião de adorar certas divindades pagãs. Ou seja, naquela época que Jesus nasceu, o povo estava em tremenda idolatria a outros deuses. O segundo aspecto, a situação da humanidade diante de Deus. Não havia uma visão unificada de pecadores diante do Todo-Poderoso. Todos praticavam de alguma forma, querendo ou não, uma idolatria. Ou seja, aquele povo viviam cegos no pecado. E eles não tinham consciência da perdição eterna que eles estavam entrando. A luz nasceu então para aquele povo. Jesus nasce no meio de um povo que não tem uma visão do que realmente é pecado, de um povo afundado em idolatria. Mas Jesus veio, sabe para quê? Para mostrar para eles o que estava errado, para mostrar para eles que Ele era a salvação. Jesus veio como uma luz para aquele povo. Terceiro aspecto, a intelectualidade. Os gregos tiveram um grande desenvolvimento intelectual naquela época, antes de Jesus nascer. Isso sem dúvida ajudou na análise e no crescimento do Evangelho, como uma proposta de religião nova, como uma proposta de uma religião iniciante. O epicurismo e o estoicismo, que eram ao mesmo tempo a religião e a filosofia, tinham penetrado na mente das pessoas do Império Romano, mas os seus pontos doutrinários não mostravam a eles a solução do pecado. Ou seja, toda a intelectualidade que aquele povo tinha, eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Eles não sabiam o que era pecado ou o que não era pecado. E o quarto aspecto era a prática moral. Os registros da história daquela época diz que no início do cristianismo não são agradáveis. As pessoas das mais altas classes viviam corrompidas e cheios de fatos indecentes, ou seja, cheios de pecado. Jesus veio no meio de uma religião pagã. Jesus veio no meio de uma situação da pessoa onde não sabe o que é pecado ou não. Jesus nasce no meio de uma intelectualidade que tudo era filosofia. Jesus nasce no meio de um povo corrompido. Mas Deus manda Jesus para aquele povo para eles entenderem que no meio deste turbilhão que estava acontecendo naqueles momentos, Jesus estava nascendo para poder trazer luz ao mundo. Jesus estava nascendo para poder mudar a humanidade por completo. Neste concerto de incertezas, de coisas erradas que estavam naquele momento, nasce o grande Salvador do mundo. Eu não sei a forma que você chegou aqui, meu querido. Eu não sei se você está cheio de problemas na sua casa. Eu não sei se você está sem saber qual o caminho a seguir. Mas eu posso te dizer, o mesmo Jesus que nasceu naquela época, no meio daquele turbilhão, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele pode mudar o que for necessário na nossa vida. No meio do nosso turbilhão, das nossas provações, das nossas indecisões, Jesus está ao nosso lado. Jesus nasce no nosso coração para nos mostrar o verdadeiro caminho a se seguir. Então, quando Jesus nasce, o rei Herodes começa, sabendo que Jesus nasceu, ele começa a perseguir os filhos daquele povo. As crianças de 0 a 2 anos, todas essas deveriam morrer. Sabendo disso, então, Maria e José pegam Jesus e correm com ele para o Egito. E até o Egito ele fica, e quando ele volta para a sua cidade natal, que o problema, o perigo já passou, ele volta para a Galileia, onde ele vive a sua infância e a sua juventude.
O que me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia, ela narra que Jesus vivia no meio dos mestres para aprender. Jesus, com todo o seu entendimento, sendo Deus, ele sentou-se para aprender. Isso é um grande tapa na nossa cara, que muitas das vezes a gente não quer sentar para aprender. Jesus, o maior de todos, sentou para aprender com os mestres. Já adulto, então, na Galileia, ele foi batizado por João Batista. E ali ele inicia o seu ministério. Após ser batizado por João Batista, ele inicia o seu ministério. E ao mesmo tempo que a gente pensa assim que é difícil para Jesus, porque bem no início do seu ministério, Jesus é tentado pelo diabo. Mateus 4, do 1 a 11 vai nos dizer isso. Meus irmãos, não pense que quando o seu ministério inicia, o diabo não vai nos tentar. Neste momento, quando o nosso ministério se inicia, é o momento que o diabo tem para tentar, para tirar-nos do foco do nosso Deus. Jesus então começa a escolher os seus discípulos. Escolhe então Mateus, um cobrador de impostos. Ele escolhe então as pessoas da mais baixa classe da sociedade. Mateus era conhecido como um ladrão, porque ele roubava os impostos do povo. Mateus era conhecido como uma pessoa má. As pessoas olhavam para os discípulos de Jesus e não entendiam, porque ele andava com aquela mais baixa classe da sociedade. E não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu grau de poder aquisitivo, quando Jesus te chama, ele não olha para isso. Ele só quer saber de uma coisa: ele quer andar contigo, independente da sua situação financeira, independente da sua situação de escolaridade. Jesus quer andar conosco de qualquer jeito. A gente precisa voltar-se para Deus, mesmo no momento de dificuldades financeiras que seja. A gente precisa voltar-se para Jesus, porque Ele anda assim conosco. Ele nos ama de uma forma extraordinária. Chega dos nossos púlpitos ser apenas locais onde há muita batida na igreja, onde há muita correção na igreja. Jesus corrige sim, mas Ele também nos ama de uma forma tremenda. Independente da nossa situação financeira, escolaridade, qualquer que seja, Ele nos ama e Ele está aqui para nos fazer ir além. Jesus então começa a ensinar aquele povo com vários sermões e parábolas. E Jesus então opera vários milagres. Meus irmãos, entendam uma coisa: Jesus é especialista em transformar algo ruim em algo bom. Ele então transforma a água em vinho. Um momento para aquele povo do casamento que era de grande tristeza, Ele transforma em grande alegria. Ei, meu irmão, olha para cá. Eu não sei se você está doente, porque o nosso Jesus que a gente acabou de cantar, Ele é a cura. Ele curou um leproso em Mateus 8, do 1 ao 14. Ele curou vários cegos, Ele curou os paralíticos. Ah, Jesus, mas eu estou preocupado. Calma. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, do 23 ao 27. Ah, Jesus, mas eu estou com sede. Ele é a água da vida. João 4, 14 vai nos dizer que Ele é a água da vida. Ah, Jesus, mas eu estou cansado. Ah, Jesus, eu estou com depressão. Ele diz: vinde a mim. Essa expressão no grego é assim: ei, psiu, olha para mim. Olha para mim. Essa expressão no grego, Jesus está dizendo: olha para mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou vos aliviar. Não olha para as pessoas, olha para mim. Jesus está dizendo: vinde a mim, tu que está cansado e oprimido. Ah, pregador, mas se eu cair no chão, Ele vai te levantar. Ah, pregador, mas se eu morrer espiritualmente, Ele vai dizer, como Ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Ele está aqui estendendo a tua mão para dizer para você: eu sou o que você precisa que eu seja. Pregador, tem uns espíritos que me atormentam, pregador. Jesus expulsa os demônios de um gadareno. Marcos 5, do 1 ao 20. Ele não veio para te apresentar um caminho, Ele é o caminho. João 14, 6 vai nos dizer que Ele é o nosso caminho. Então fale o nome de Jesus. Fale no nome de Jesus. Este nome tem poder.
Não se esqueça que o Jesus a qual nós servimos é especialista em tudo. Então a vida de Jesus toma outro rumo agora, onde ele é rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado em Cafarnaum, Mateus 11 do 20 ao 24. Jesus é rejeitado em Nazaré, a sua cidade natal, Mateus 13 do 53 ao 58. Ou seja, o seu próprio povo o rejeita. Mesmo Jesus sendo uma pessoa perfeita, que faz tantos milagres, que muda tantas vidas, aquele povo o rejeita. O seu próprio povo o rejeita. Pense no sentimento que Jesus sentiu nessa hora, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele também era homem. Mesmo sendo Deus, ele também tinha sentimentos. Neste momento então, Jesus, se entristece o teu coração. Jesus separa-se e vai chorar com Deus e falar com Deus. Jesus diz para Deus: Deus, eu sei que eu vim para morrer, mas se for possível, passe de mim este cálice. Então Jesus é traído e é levado para o sinédrio perante Pilatos. Vira então Pilatos jogando para Herodes, Herodes mandando para Pilatos. Mas por que Jesus foi preso? Qual foi a justificativa que Jesus foi preso? A Bíblia vai nos dizer que ele foi preso por blasfêmia, por dizer que ele era o Filho de Deus, por profanar o sábado e ser um falso profeta. Mas ele não é um falso profeta, ele não é uma pessoa que faz blasfêmia contra Deus. Ele é sim o Filho de Deus. Jesus não tinha pecados. Jesus não tinha nada que pudesse imputar para ele como errado. Mesmo assim ele é acusado perante o sinédrio, acusado de morte, morte de cruz, que é a morte mais humilhante da história. E essa morte, sabe para que foi? Foi por mim e por você. Como ovelha muda, Isaías vai nos dizer no capítulo 53, versículo 7. Como ovelha muda, sem falar um mar, ele foi até o matadouro. O sofrimento de Jesus, a flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre as quais tinham pontiagudas fixadas, bolinhas de chumbos, de pequenos ossos. Ou seja, cada vez que batia nas costas de Jesus, arrancava pedaços de carne de Jesus. A pele de Jesus te dilacera, rompe. Então o sangue de Jesus começa a espirrar. A cada golpe que Jesus recebia, eu imagino que ele sentia tremenda dor, que ele tinha um sobressalto de dor, com longos espinhos mais duros que aqueles de acácia. O povo então coloca sobre a cabeça de Jesus a coroa de espinhos, e eles apertam como se fosse um capacete. Pense comigo, irmãos, os espinhos entrando dentro do couro cabeludo de Jesus. Todos nós sabemos que quando há um corte no nosso couro cabeludo, grande é o sangramento. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, que pesa cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está lá plantada no Calvário. Jesus caminha sobre os pés descalço pelas ruas de terrenos irreguláveis que eram daquela época, cheias de pedregulhos. Os soldados vão puxando as cordas de Jesus. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, então ele cai sobre os seus joelhos e machucam mais ainda. Os carrascos pegam um prego grande e pontiagudo, o apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro do martelo plantam e rebate sobre a madeira. Jesus deve ter contraído assustadoramente tremenda dor, mesmo todo ensanguentado, mesmo todo machucado. Ele fala: Deus, perdoe-os, porque ele não sabe o que fazem. Mesmo todo machucado, ele está pensando nas pessoas que está fazendo um grande sofrimento para ele. E no final da vida dele, ele vai questionar a Deus: Deus, por que me desamparou neste momento difícil? Eu
imagino Deus no céu olhando para o seu filho, imaginando a tremenda dor que o seu filho está passando. Para quê? Por mim e por você. Qual que é o sentido de tamanha dor que ele está passando? Por mim e por você. Ele vira para o pai então e diz: Pai, está consumado. Ou seja, está pago. Toda dívida que meu povo tinha está pago, papai. Toda dívida que meu povo daqui em diante e atrás de mim está pago. A graça não abrange somente os próximos, mas também os passados. Papai, está pago, papai. O meu povo agora vai viver de graça, papai. Mas ao terceiro dia, aralabaçou, ele ressuscita dizendo: Pai, eu vim e fiz o que tinha que ser feito. Está pago. Agora o meu povo pode se adentrar para morar conosco no céu. Mas, meus irmãos, o que a gente tem feito para poder valer a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz? Meu irmão, coloca para mim Filipenses 2, do 8 ao 11, por gentileza. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei que muitas pessoas dizem que é difícil servir a Deus, dizem que é difícil ser cristão, mesmo sabendo que tudo que Jesus passou, dizem que é difícil ser cristão. Muitas pessoas têm medo de começar aqui a caminhada e se perder, ou cair e ter vergonha de voltar, ou alguém que caiu perante o caminho não quer voltar. E eu tenho uma canção para cantar nessa noite para você. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio, confie nele. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. Ei, olha pra cá. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ei, Deus está dizendo: vem. Que durante a caminhada, mesmo que seja difícil, Deus está aqui para te dar a mão e te levantar. Se há um momento a gente cair, Deus vai nos levantar. A tua graça vai nos alcançar mais uma vez. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmão? O Cristo que carregou a cruz de Jerusalém ao Calvário é o Cristo que está aqui para perdoar os seus pecados. Lá ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e está presente na igreja para perdoar os seus pecados, apagar a sua transgressão. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Se você é desviado, está neste lugar, ou ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a vir à frente, reconhecer Cristo, reconhecer a sua necessidade. Você vai reconhecer que você precisa dele, que você tem necessidade dele. Se você está aqui
e precisa de Jesus, Jesus está aqui chamando você para a salvação. Se você precisa dele, ele está neste lugar, convidando você para ser salvo. Você ouviu esta palavra? Todo esse sofrimento, essa angústia, simplesmente para pagar pela nossa vida, pagar pelos nossos pecados. Cristo nos comprou por um alto preço. Agora nós devemos aceitar esta proposta, aceitar o que Cristo fez por nós, reconhecer esse Cristo. Se você está aqui e deseja aceitar a Jesus, eu quero convidar você a vir à frente aqui, nós estaremos orando por você, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero pedir ao Senhor neste momento que a sua graça, a sua misericórdia esteja presente sobre o teu povo e que o Senhor sobre nós nos faça prosperar o caminho. Deus, tome nas tuas mãos cada pessoa presente e que a sua graça sobre cada vida, ó Pai, alimente, ó Pai, as pessoas no caminho certo para que alcance a salvação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Vamos tirar uma oferta. Você estava acostumado com o filho do Mateus, né? Com o Mateus, né? Né, diácono? Acostumado. Diz que